Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A você que me acompanha nesta transmissão, saúde, paz e bem. Hoje nós iremos abordar a respeito do tempo do Advento, um tempo forte de preparação para a celebração do Natal do Senhor, um tempo rico em simbologias. Vale a pena conhecermos e aprofundarmos um pouco na realidade deste tempo litúrgico, para melhor dele desfrutar e assim bem nos preparar para celebrar as alegrias do Santo Natal do Senhor. A palavra advento quer dizer aquele que vem, aquele que virá. E nós vivemos nesta expectativa, a expectativa de receber aquele que vem ao nosso encontro. E sabemos quem é que vem ao nosso encontro. É nosso Senhor, é o Messias esperado. E nós, neste tempo, somos chamados a atenção para esta preparação que devemos fazer. O tempo do Advento, muito embora seja celebrado no início do ano litúrgico, acabamos de iniciar um novo ano litúrgico, o ano B, no qual nós meditamos o Evangelho de São Marcos e também algumas passagens do Evangelho de São João. Entretanto, nós devemos viver sempre neste clima de Advento, nesta expectativa. É aquilo que nós, toda vez que participamos da Santa Missa, proclamamos após a consagração eucarística. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pedimos a volta do Senhor em toda a Santa Missa e mais fortemente, intensamente, neste tempo do Advento. Então, neste tempo é marcado por esta constante prece da Igreja: vem, Senhor Jesus, é o Maranatá. O tempo do Advento consta de duas partes. A primeira parte inicia-se com o primeiro domingo do Advento e estende-se até o dia 16 de dezembro. Nesta primeira parte deste tempo, nós ouvimos leituras que nos falam a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a parousia, a vinda definitiva. O Senhor voltará uma segunda vez. E nesta última vinda, a vinda derradeira, Ele restaurará todas as coisas. Haverá novos céus, haverá nova terra. E toda criatura, toda a criação será restaurada em Cristo Jesus. E todos nós, aqueles que merecerem, é claro, e pedimos ao Senhor que sejamos merecedores da graça de sermos possuidores do céu, possuidores das alegrias, da visão beatífica de nosso Senhor. Então, nesta primeira parte, nós meditamos a respeito desta segunda vinda. E a partir do dia 17, nós voltamos a nossa atenção, o nosso olhar para a realidade da primeira vinda de nosso Senhor. E ali meditamos a respeito das profecias que falavam da vinda do Messias, especialmente as profecias de Isaías. Dois personagens se destacam neste tempo litúrgico: a figura de João Batista e a figura de Maria Santíssima. João Batista é o precursor do Messias e a sua figura está ali associada a esta primeira parte do tempo do Advento. O profeta João Batista, porque ele é tido como o último dos profetas, e com ele se encerra o tempo da profecia e inaugura-se o tempo do cumprimento da promessa. Ele nos fala: preparai o caminho do Senhor. E esse é o grande convite da Igreja também a nós neste tempo, prepararmos o caminho do Senhor que não tarda. Na segunda parte, temos a figura da Virgem Maria, que acolhe com a visita do anjo, melhor dizendo, a vontade do Senhor em sua vida. E aí diz o seu grande fiat: faça-se em mim segundo a tua palavra. Iremos escutar no último domingo do Advento o Evangelho da Anunciação do Senhor e que iremos contemplar este episódio tão importante. Os padres da Igreja dizem que no sim de Maria começa-se o plano da redenção, porque é ali que o Senhor
encontra espaço na vida do homem para poder nela se encarnar e dar-se em salvação. Dar-se em salvação a todos os homens. O tempo do Advento, nos recorda o Papa Francisco, não é um tempo de tédio. Nós nos cansamos de esperar, e isso é bem verdade. Mas o tempo do Advento quer nos acordar para essa realidade da vinda iminente do Salvador. Não sabemos quando o Senhor virá, mas sabemos que esta vinda está próxima. Então é importante que nós estejamos em estado de alegre expectativa. Vejam, não é um tempo em que nós apenas vivemos a experiência da conversão, que é muito importante. Aliás, este é um tempo, como o tempo da Quaresma, em que nós somos convidados insistentemente pela liturgia, pela igreja, à conversão, à mudança de vida. Mas também este é um tempo em que nós somos despertados para esta expectativa, alegre expectativa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, este não é um tempo de tristeza, mas é um tempo em que nós renovamos em nós, pedimos a Deus, aliás, que renove em nós o dom da esperança, porque é a esperança que nos faz possuir já agora as realidades futuras. Vejam que interessante, que bonito que o Papa Francisco nos diz a respeito desta virtude. Esta virtude que nós recebemos no dia do nosso batismo, junto com a fé e a caridade e os dons do Espírito Santo. A esperança cristã é muito importante porque ela não desilude. O otimismo engana, a esperança não. Precisamos muito dela nesta época, que parece obscura, na qual às vezes nos sentimos perdidos diante do mal e da violência que nos circundam, perante a dor de tantos nossos irmãos. É necessária a esperança. Sentimos-nos confusos e até um pouco desanimados, porque nos descobrimos impotentes e temos a impressão de que essa obscuridade nunca acaba. Mas não podemos deixar que a esperança nos abandone, pois com seu amor Deus caminha ao nosso lado. Eu espero porque Deus está ao meu lado. E todos nós podemos dizer isso. Caminha e leva-me pela mão, ó Senhor. Deus não nos deixa sós. O Senhor Jesus venceu o mal, abrindo-nos a senda da vida. Palavras simples, mas com uma densidade profundíssima, como é a característica de sua santidade, o Papa Francisco. Vejam que o Santo Padre nos diz: nós não podemos desanimar, acharmos que jamais haverá solução para os problemas que nós enfrentamos, mas quando nós lembramos que o Senhor está conosco, que o Senhor caminha conosco, que Ele não nos deixará, a esperança se renova. E é justamente o que somos convidados a fazer neste tempo, a lembrarmos de que Deus caminha conosco, de que Deus é por nós, não nos abandona e haverá de voltar. Por isso, nós somos convidados a renovar neste tempo o ardor da esperança. Não desistamos de esperar. Eis o grande convite deste tempo do Advento. É importante também entendermos a espiritualidade deste tempo. O tempo do Advento é um tempo marcado por uma profunda espiritualidade. E como eu já falava anteriormente, é um tempo em que nós somos convidados à conversão, à mudança de vida, a trilharmos um novo caminho. E é o que o profeta Isaías e depois São Marcos, colocando na boca de João Batista, nos diz: preparemos os caminhos do Senhor. Então, como que nós preparamos os caminhos do Senhor? É com a oração, com o jejum, com a esmola, com a caridade. Preparamos também o nosso coração com a confissão, com a comunhão e tantas outras práticas, que
nós somos convidados neste tempo a viver. E é importante, sobretudo neste período de pandemia que nós vivemos, reavivar em nossas famílias, sobretudo, esta espiritualidade do tempo do Advento. O Advento é um tempo para ser vivido em família, família eclesial, mas também a nossa família, aquela célula viva, o santuário da vida, a igreja doméstica. É importante, portanto, que nós recorramos a esta célula que nós temos, célula na qual nós vivemos, esta igreja doméstica, e alimentemos ali a nossa espiritualidade. E existem práticas que nós podemos fazer para viver esta experiência do Natal do Senhor, e essa experiência de preparação para o Natal do Senhor, melhor dizendo, neste tempo do Advento, que eu irei agora discorrer a respeito. A primeira dessas práticas é a oração do terço. É importante que nós rezemos o Santo Terço, especialmente os mistérios gozosos. Ainda que você não tenha o costume de rezar, se esforce ao menos para rezar aos sábados, que é o dia em que a igreja celebra a memória de Nossa Senhora, em que nós recordamos este anúncio do anjo à Virgem Santíssima, que você possa meditar os mistérios do Santo Rosário. Se você não quiser rezar o Rosário, pelo menos o terço, os mistérios gozosos que marcam bem esta caminhada, esta preparação para o nascimento de Nosso Senhor. O primeiro mistério, a Anunciação; o segundo, a visita de Nossa Senhora a Isabel; o terceiro mistério, o nascimento de Nosso Senhor. Então, é importante que você alimente também a sua vida de oração com esta devoção, porque ela possui como centro o próprio Jesus. O centro da Ave Maria é Jesus. E a Virgem Santíssima é o caminho mais seguro para nos levar até o seu Filho. Uma segunda prática, e talvez a mais importante neste tempo, é bebermos da palavra. A liturgia da igreja nos propõe para cada dia uma leitura forte que marca este tempo de preparação. Nós possamos beber desta fonte. Se você tem a oportunidade de acessar pela internet a liturgia diária, não perca tempo, não desperdice esta oportunidade. Aproveite, leia a palavra, reze em cima da palavra. Se você utiliza a liturgia diária, melhor ainda, você possa aproveitar esta riqueza que está em suas mãos. Mas se você não tiver nenhum dos dois canais, utilize a Bíblia Sagrada. Sugiro que você medite, como eu falei lá no início, os textos da profecia de Isaías, que é, como o Santo Padre, o Papa Francisco, disse, o profeta do Advento. Outra prática importante e bem oportuna para ser vivenciada neste tempo, e acredito que desta vez iremos viver concretamente, é a novena do Natal em família. Nós estamos em família, isolados, Então é importante que aproveitemos também este isolamento para estreitarmos os nossos laços. E a novena de Natal nos ajuda neste esse estreitamento de laços, que você possa se preparar com a sua família com a oração desses 9 dias para a celebração do Natal. Se você puder, realize a novena de Natal a partir do dia 16 de dezembro, e ali 9 dias antes do Natal, você vai estar bem preparado com a sua família para celebrar bem este tempo santo do Natal do Senhor. E agora nós iremos falar a respeito de um símbolo que é costumeiro encontrarmos nas igrejas, mas que também devemos utilizá-lo em nossos lares, até porque ele era uma tradição de famílias cristãs. Estamos falando da coroa do Advento. A coroa do Advento, que é composta por 4 velas, e essas velas são acesas gradualmente, domingo a domingo essas velas são acesas. A coroa ela é disposta num arco de ramos verdes entrelaçados por uma fita vermelha.
Esta fita quer representar a humanidade de nosso Senhor. E estes ramos representam, a esperança. Esta esperança que não finda, e ela é cada dia mais alimentada pela fé na espera do Salvador. Ali dentro deste círculo, deste aro, que é uma coroa, nós colocamos estas 4 velas. A respeito das cores das velas, ela parte muito do gosto pessoal. Podem ser utilizadas 5 velas, 4 velas vermelhas, podem ser utilizadas também 4 velas, 3 roxas e uma rósea, e pode também ser utilizadas velas coloridas. Para o primeiro domingo, utiliza-se a vela na cor verde, que quer nos atentar para a vigilância, para a esperança. A segunda vela, de cor roxa, que nos lembra a conversão, a mudança de vida, o apelo de João Batista: preparai o caminho do Senhor. A terceira vela pode ser de cor rósea, que quer nos lembrar a alegria. Alegrai-vos, Ele está bem perto. Sim, alegrai-vos. Este é o grande convite do terceiro domingo do Advento. E a última vela pode ser da cor branca, que ela quer nos lembrar a iminência do Salvador, o anúncio do Salvador. E geralmente no último domingo do Advento nós ouvimos textos que nos falam do Messias, a anunciação do Messias. Este ano nós iremos escutar, como eu já adiantei, o Evangelho da Anunciação do Senhor. E durante os outros dias escutaremos também outros anúncios que nos ajudam a meditar a respeito deste mistério, o mistério da encarnação e do nascimento de nosso Senhor. Neste tempo também do Advento, nós celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E é muito oportuno celebrar a Imaculada neste tempo. Por quê? Porque o Senhor preparou uma mãe que fosse digna de recebê-lo em seu ventre. E o ventre tinha que ser puríssimo. A mãe do Senhor precisaria ser toda pura, toda bela, toda santa. E aí nós temos este mistério, o mistério da Conceição Imaculada, sem mancha, sem pecado, de Maria. Portanto, é muito oportuno celebrarmos este mistério. No dia 8 de dezembro celebraremos este dogma mariano, que também nos revela todo este cuidado de Deus em preparar uma mãe que fosse digna para receber em seu ventre o seu filho, e para que o Senhor pudesse encarnar-se na humanidade e trazer-nos a salvação. Portanto, este é um tempo muito rico, que nós possamos aproveitá-lo. Não desperdicemos o tempo que nós temos, que é precioso. Possamos então aproveitar com esta simbologia tão rica, esta oportunidade que novamente se descortina diante de nós, e assim nos prepararmos bem para celebrar o Natal do Senhor. Se você não tiver a oportunidade de se confessar, que você possa, na sua casa mesmo, colocar-se diante da presença de Deus e pedir a Ele que te perdoe. Você possa se reconciliar com os seus, se reconciliar consigo, e aí, claro, você estará se preparando também para celebrar as alegrias do Natal. Por fim, eu gostaria de falar a respeito do presépio, que é o presépio é uma das manifestações de fé mais ricas neste tempo que nós estamos vivendo, o tempo do Advento, o tempo do Natal. O presépio ele foi criado por São Francisco de Assis. A primeira vez que São Francisco montou foi na cidade de Grécio, e ele chamou algumas das pessoas que estavam ali na celebração do Natal, e com elas fez a representação do nascimento de Nosso Senhor em Belém. E a partir dali, a igreja adotou esse costume de representar o nascimento do Senhor. Neste tempo, costumeiramente, as nossas comunidades também encenam esse nascimento do Senhor, e temos o presépio, no qual é introduzido solenemente no dia 25 de dezembro a imagem do Menino Deus.
Você também pode, durante a novena de Natal, se você ainda não montou o presépio, você pode, se quiser, deixar para a novena de Natal e a cada dia da novena você vai inserindo um personagem no presépio. A Virgem Maria, São José, o anjo, os pastores, depois os reis magos, fica a seu critério. Mas não deixe de celebrar o tempo do Natal e não deixe de desfrutar dessas riquezas. E claro, não esqueça de montar a sua árvore, a árvore que quer nos lembrar, da árvore da vida, nosso Senhor, do qual nós recebemos a vida. Que nós aproveitemos bem este tempo, não desperdicemos. É o tempo oportuno de nos preparar para a vinda do Senhor. Não somente a vinda primeira, mas sobretudo a vinda segunda. E acolhemos este conselho do Papa Francisco, que aliás ele deu ontem em sua homilia do primeiro domingo do Advento, que nós rezemos esta oração do Advento todos os dias deste tempo. Simples. Vem, Senhor Jesus. Que você possa ter uma abençoada noite e um abençoado Natal. Amém.